aqui, né? Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto. Também quero agradecer a Deus a oportunidade, né? Que o Senhor está me dando de estar fazendo a primeira parte do culto, né? Da abertura. E assim, quero agradecer a Deus porque esse mês de setembro vai fazer um ano que eu estou aqui. Eu agradeço a Deus porque nesse ano, se eu voltei, foi um domingo ou dois, acho que foi um domingo só. Mas todo domingo Deus tem permitido a gente estar aqui juntos, aprendendo, somando, né? Olhando para essa obra assim, e a gente está muito a hora que chegando, meu glória. Muito feliz de estar aqui com os irmãos e quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede nesta noite, amém? E então, para essa primeira oração, nós temos que honrar, né? E vou pedir para que o pastor Gutenberg faça a primeira oração do culto, para nos colocar na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, vamos orar? Senhor. Senhor, louvado, engrandecido, exaltado, glorificado, adorado, continua sendo o teu nome e eternamente será. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, para te cultuar, Senhor. Estamos aqui com os corações abertos, esperando que estejam preparados para receber a tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, agora para melhorar o nosso estado espiritual, físico, mental, emocional, encaminha teu Espírito Santo para nós. Encha a tua igreja do Espírito, para que nós, o que façamos aqui, seja agradável a ti. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus, nosso único Senhor, suficiente e eterno Salvador. Aleluia. Amém. Nós vamos iniciar a palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Amém? Quero convidar o Noé para me ajudar. Nós vamos cantar todos os hinos hoje. Até você do Leonardo também. Meu Deus. Vamos iniciar com essa palavra, que na verdade é uma pergunta. O apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta para nós. Ele fala assim, capítulo 14, versículo 26, 1 Coríntios. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Amém? Então aqui ele faz uma pergunta para os irmãos de Corinto, e essa pergunta é para nós também. O que vocês fazem, povo, igreja de Santa Gertrudes, quando vocês se reúnem? Se a gente trazer esse versículo para os dias de hoje, a gente diria o seguinte: um traz um estudo bíblico, outro traz um salmo, outro traz um cântico, outro traz um testemunho, né? Outro traz a sua mão de obra para limpar a igreja, para deixar a igreja adornada, bonita. Cada um faz algo na casa do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo: seja tudo feito para edificação. Amém? E quanto mais alto nós queremos ser, mais longo tem que ser o nosso alicerce. Amém? Então o prédio tem que ser construído, quanto mais alto ele é, mais profundo é o alicerce dele. E o nosso alicerce é a palavra de Deus. Amém? Então quanto mais você quiser crescer na presença de Deus, mais profundo você deve ser no conhecimento da palavra. E quando nós nos reunimos, nos fala assim: eu reuni, tem fofoca, tem isso, tem aquilo. Não, isso não edifica em nada. A gente se reúne para juntos crescermos, sermos edificados na palavra de Deus. Amém? Às vezes você chega na igreja e você fala assim: Deus fala comigo. Aí você fica esperando Deus falar de uma forma. Vem uma criança e Deus fala com você. Um cântico, Deus fala com você através de um cântico. Deus fala com você através de um testemunho. Edifica a sua vida. Você fala: puxa, meu irmão passou por essa luta e conseguiu. Eu também vou vencer também. Então é tudo feito para a nossa edificação. Para você sair daqui da igreja melhor do que você entrou, mais edificado, mais fortalecido e muito mais na presença do Senhor e amando cada vez mais a Jesus Cristo. Amém? E tenho vontade de levar esse Jesus para quem está lá fora.
Amém? Então, guarde essa palavra no seu coração, uma palavra de abertura, de ânimo, amém? Para a gente prosseguir nessa caminhada, prosseguir nessa obra e trazer mais pessoas para Jesus. Amém? Glória a Deus. E nós vamos agora cantar um hino de adoração. Eu peguei o hino da semana passada, porque aí eu aprendi certinho com os irmãos cantando. Aí eu baixei o som e a gente vai cantar, que é o Saudar em Nome de Jesus, que é o 130 do Iná. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, primeiramente, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por estar por mais uma santa maravilhosa ceia, meu Pai. Meu Pai, que seja um momento especial na nossa vida, meu Pai. Que seja uma ceia diferente, meu Pai. Que cada dia que seja um momento especial, meu Pai. Principalmente o dia de hoje, meu Pai. Obrigado por esse mês que está chegando, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida, meu Pai. Principalmente, meu Pai, que nós não sejamos apenas existentes, mas que nós sejamos verdadeiramente praticantes da Tua santa e soberana palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Não, os outros não te chamam. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 1 ao 4. 1 Coríntios 15, 1 ao 4. Diz assim: Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei
o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras Sagradas. Amém? Era o momento de confessarmos os nossos pecados, amém? A Bíblia fala que aquele que diz assim, mas eu não pego, eu não tenho pecado, já está mentindo porque é pecador, amém? Nós estamos cometendo pecado que está mentindo, porque nós pecamos todos os dias, e a gente passa por lutas, por tribulações, e às vezes o pecado, meus irmãos, a gente pensa assim, o pecado é matar, roubar, né? Mas não, o pecado muitas vezes a gente até não tem fé em algumas situações, né? Então esse é um momento da gente pedir perdão para o Senhor, da gente entrar na presença dEle, confessando, né, aquilo que a gente fez de que não agradou a Deus essa semana. Então eu vou dar uns minutinhos, uns segundinhos para você fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e você pedir realmente perdão para Deus, pedir a sua misericórdia e agradecer por nós estarmos aqui e por esse Deus que realmente em todo tempo, quando nós colocamos nosso coração contristado diante da presença dEle, apertado, angustiado, Ele é um Deus que nos perdoa, amém? E nós vamos ter um minutinho de oração. Quando terminar, vou pedir para a mãe Hilda dirigir essa oração a nós em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença, Senhor, para te pedir, Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor Jesus, nos abençoa, dê bastante saúde, fazermos desse culto um culto abençoado por Ti, em nome de Jesus, que abençoe esse culto, Senhor, para a honra e glória do Venha como você está
teu nome, Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor agora em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 15. Segunda Coríntios 9, 6 ao 15. A palavra do Senhor diz assim: Isto afirmo, aquilo que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus pode fazer-nos abundar em tudo, toda a graça, a fim de que tenhamos sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto ora eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém? Esse texto da palavra do Senhor fala sobre a contribuição. E a contribuição, meus queridos, também é um momento de adoração no culto. Amém? Nós não damos por necessidade, nós não damos por obrigação, mas a Bíblia fala assim: cada um que se contribua segundo propôs no seu coração. Porque Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que semeia na casa de Deus e dá com alegria. A Bíblia fala que ele vai ter uma vida abundante, né? E a palavra que tem que estar no nosso coração sempre, todo o tempo, é generosidade. Amém? É generosidade. E Deus, ele é tão lindo que ele não pede nada além das suas forças, né? Tudo é proporcional, né? Tudo vai de acordo com o seu coração. Ele aceita aquilo que você propõe no seu coração de abençoar, e ele te abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A gente vai então pedir para a nossa querida Vilma colocar aqui na frente, né, o nosso gasofilácio. A gente vai adorar o Senhor com mais um cante. Depois nós estaremos orando em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar aquele cântico que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém? Tudo que Jesus conquistou
louvar, viemos te glorificar e viemos te exaltar, Senhor, porque nós temos o privilégio e a oportunidade de podermos contribuir com a sua obra. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos e te glorificamos, porque nada, Senhor, nada tem nos faltado, em tudo tu tens nos abençoado. Te agradecemos pelas mãos, Senhor, que contribuíram, e por aquelas também, Senhor, que não puderam contribuir. Que a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu sustento e a tua compaixão permaneça sobre cada um de nós. Que em tudo possamos louvar, glorificar e exaltar o teu nome, porque tu és um Deus tremendo. Glória a Deus, é o que eu te peço, que te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em Coríntios, hoje vocês perceberam, né? Hoje nós estamos em Coríntios. Nós vamos abrir 1 Coríntios 15, 12 ao 19. Vou pedir para o pastor Roberto aqui ficar aqui com a gente louvar também, né? Glória a Deus. Roubando o microfone da irmã minha. Perdoa ele. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a 12 ao 19. Glória a Deus. Diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por todas as testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiam em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os nossos. Meus irmãos, esse texto é a essência, né, do Evangelho. O capítulo todo, quando você lê, você vê a missão de Cristo, né, a missão salvadora de Cristo para nossas vidas, só que ela se consumou a partir da sua ressurreição, né? Porque todos os líderes, todos os outros deuses morreram, mas o nosso foi o único que ressuscitou. E a Bíblia fala que se ele ressuscitou, um dia nós vamos ressuscitar com ele também. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas se ele ressuscitou, um dia nós também vamos ressuscitar. Amém? E é isso que nos move, é essa nossa esperança, é essa nossa fé. Amém? Porque se a gente for parar, quantas pessoas morreram essa semana? Que notícia essa semana de pessoas assim que eu não esperava, pessoas jovens, partiram desse mundo. Aí você pensa assim, puxa, mas tão jovem. Nós temos que ter essa esperança na ressurreição, por quê? Porque essa vida é muito curta. Então, a esperança for só aqui, é vã a nossa fé. Mas se nós cremos que Jesus ressuscitou, há de nos ressuscitar também, a nossa esperança vai permanecer eternamente, porque eternamente nós estaremos com o Senhor. Amém? Eu sempre costumo dizer, é muito bom a gente louvar Ele aqui na terra, estar aqui no culto com os irmãos. Imagina no céu, a presença dele ali, face a face. Tremendo. Mesmo com essa palavra de ânimo, de encorajamento, para a gente viver esse mundo, Deus viver na terra, sim, trabalhar, estudar, comprar, vender, mas sem tirar o nosso foco da esperança que nos aguarda. Amém? Quer estar na presença do Senhor Jesus para sempre. Amém? E a gente vai cantar aquele canto que fala, né? Celebrar a Cristo, celebrar. Então eu vou pedir você deixar a galera descansar um pouquinho e se colocar de pé. Amém? Quem puder, claro. Amém? Vamos com alegria. Amém? E as palmas?
lugar, Senhor, de comunhão contigo, Senhor, nessa casa, Senhor, que é abençoado por ti, Senhor. Vamos te agradecer, Senhor, por mais esse dia de comunhão contigo, Senhor. Agradecendo, Senhor, por estar aqui, Senhor, por poder, Senhor, louvar a ti, Senhor, poder agradecer por tudo que tens feito, Senhor, por todas as bênçãos que tu tens por nossas vidas, Senhor. Agradeço, Senhor. Agradecer por cada vida de cada irmão que está aqui, Senhor, que não pode também, Senhor. Agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vais fazer, Senhor, por tuas promessas e tudo que tu és, Senhor. Quero te agradecer com todo o meu ser. Amém. Amém. Vamos continuar declarando também que Cristo vive. Aleluia. Nós podemos crer de uma menina. Amém? Deus enviou seu Filho amado.
sua alegria. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor e toda a nossa oração. Agradecemos pela tua presença, Senhor, conosco. Agradecemos por esse tempo que podemos passar na tua presença, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor. Agradecemos pelas vidas que aqui estão, pelos lares aqui representados, Senhor. Pedimos a tua bênção. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Deus. Aquele cântico diz assim: perto quero estar, junto a teus pés. Amém? Que você tenha vontade cada vez mais, nem estar na presença do Senhor, independente das lutas. Pelo contrário, quanto mais que você estiver mais perto, que você possa estar perto do Senhor. Amém? Para Ele te ajudar, para Ele te fortalecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pois prazer maior não há.
Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia, Senhor, de vida que o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigado pela presença de cada irmão aqui nesta noite. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Senhor, eu agradeço muito pela vida de cada um aqui presente. Seja cuidando da nossa semana, do decorrer dos nossos dias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora temos um momento muito importante na nossa reunião, no nosso culto, que é o momento da palavra, amém? O pastor Gutenberg está trazendo a palavra e a nossa querida matriarca no meio, também vai estar orando a Deus pela vida do nosso pastor, amém? Glória a Deus, vamos estender as nossas mãos aqui, para que Deus use o seu vaso escolhido desta noite, amém? Que Ele não venha falar nada dele, que Ele não venha falar nada que nós estamos querendo ouvir, mas que Ele venha falar aquilo que nós estamos precisando ouvir, em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus, é muita alegria, ó Pai, em nossos corações, de poder estar aqui, ó Pai, te louvando e agradecendo o seu grande nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Manda, Senhor, o que o Senhor quer que a gente ouça e aprenda, Senhor, conforme a Tua vontade. Por intermédio, Senhor, desse Teu servo, desse Teu anjo, Pai, que nós possamos aprender mais e mais em Ti. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, né? Tem a gatinha aí, eu falei. A paz do Senhor. Amém. Que alegria de ver essa linda igreja. Neste último canto, eu estava de olhos fechados ali, dava a impressão que a igreja estava super lotada, sobrando gente lá fora. E vai estar. Vai estar. Estava dando aqui no meu ouvido assim uma super lotação. Ainda vamos ter aqui domingo de ter que fazer 2 cultos e daí para frente, né? Que Deus abençoe. Ela, como dizia o Jeová, como que dizia a Rosemary, ela está ficando redondinha, né? É assim, eu sempre gostaria de ver a igreja assim, alguém fazendo a liturgia, ministrando louvor, foi sempre a minha vontade, e nós estamos conseguindo esse objetivo, né? Deus colocou no meu coração isso, para a gente repartir, trabalhar junto, todo mundo junto, ficou maravilhoso, foi muito boa a liturgia, viu? Muito obrigado. A gente pede que continuemos orando pelo casal, a irmã Nancy e o irmão Roberto, para que eles tenham fôlego, porque ministrar, fazer a liturgia e ministrar junto, se a igreja não der uma força, a voz vai pro chapéu, como diz, né? Então precisa, né? Eu sei disso, não é fácil, não é bolinho não ficar o tempo todo. Mas muito obrigado. Foi ótimo. Foi maravilhosa a liturgia. Vamos abrir a poderosa palavra do Senhor no livro, já que falamos bastante em 2 Coríntios, né?
Vamos continuar o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios 12. A paz aí, Massara, obrigado por ter vindo mesmo com a gripe, viu? Aí vai ser curada. A Vilma também está gripada. Fica uma longe da. Vou fazer o sinal. 2 Coríntios 12, de 2 a 10. Nós vamos ler. Amém? Aquele que achou pode dizer que vai para o céu. E aquele que não achou fala que quer ir também. Mas eu também quero. 2 Coríntios 12, 2 a 10. Não, vou ler um também. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, eu também conheço um homem, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nas calúnias, nas difamações, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Louvado seja Deus por esta poderosa palavra. Amados e amadas, todos nós nos relacionamos com Deus, via de regra, por aquilo que Ele pode nos dar, ou por aquilo que Ele fez conosco, de modo que o nosso relacionamento com Deus, de modo que a nossa fé em Deus está profundamente ligada à nossa necessidade. E nós aprendemos muito ao longo do tempo a orar a Deus buscando algo dele, ou uma cura, ou um milagre, ou alguma coisa que a gente de fato precisa. E nós achamos que tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai cumprir, Ele vai conceder. E é a verdade que muitas vezes Deus vai fazer muitas coisas na nossa vida. É verdade que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, ou além daquilo que pedimos e pensamos, mas a ideia central que nós temos na nossa mente, no nosso coração, é que, embora estejamos enfrentando qualquer coisa, é que Deus vai agir na nossa vida. Essa é uma ideia que a gente tem no coração, mas nós nunca pensamos na possibilidade
de Deus não querer fazer. Eu tenho passado por isso. Às vezes Deus não quer fazer e Ele fica em silêncio. Eu fico doido, Ele fica em silêncio. Eu quero que Ele faça e Ele está fazendo assim para mim. Ou então está em silêncio. E a pergunta é: e se Deus não fizer? E se Deus não curar? E se Deus não entregar aquilo que você está tanto pedindo? Aquilo que você tanto deseja? Será que você vai abandonar a Deus? Não somos, porventura, como aquela multidão que, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, e eles chegando ali, não viram Jesus. Cadê Jesus que estava aqui multiplicando os peixes? Não viram. Aí eles correm e atravessam para o outro lado do mar, e Jesus, ao se deparar com aquela multidão, olha para eles e diz: vocês aqui de novo? Eu conheço esses rostinhos aí. Agora há pouco eu fiz um milagre lá, vocês estavam lá, né? E vocês estão aqui à procura do pão que eu multipliquei, não à procura de mim, Jesus fala. E aí Jesus vai dizer: trabalhai, não pelo que perece, mas pelo que permanece. Jesus fala para eles. É fato que as nossas orações são ouvidas por Deus. E há um versículo que diz: todo aquele que pede, recebe. Mas existem casos específicos onde Deus, Ele não vai nos atender. Existem situações em que Deus não vai nos abençoar, porque a gente acha que é bênção, a gente quer e acha que é bênção, mas Deus não vai nos abençoar. Nós aprendemos que Jesus ressuscitou Lázaro, mas outros Lázaros morreram, e outros Lázaros não foram ressuscitados por Jesus. Nós aprendemos também que Jesus curou o cego de Jericó, mas outros cegos também não foram curados por Jesus. Então, essa ideia de que Deus vai fazer tudo e para todos não é uma verdade absoluta. Jesus é poderoso para operar qualquer coisa na minha vida, na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas chega um tempo ou ocasiões específicas em que você pede e Ele não te dá. E no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele tem uma profunda experiência. Tenta ter essa experiência. Fecha os olhos. A experiência que Paulo teve, ele teve essa profunda, uma experiência espiritual, onde ele é arrebatado até o terceiro céu. E ele fala: fui arrebatado ao paraíso, né? Aquele paraíso mencionado, Jesus na cruz, em que ele diz para o ladrão: ainda hoje estará comigo no paraíso. Paulo tem ele foi arrebatado para lá. O ladrão está morrendo, mas Jesus garante que ele estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso. E o apóstolo Paulo, ele descreve que ele foi arrebatado, e ele não sabe se no corpo, olha só que tremendo, ou fora do corpo. Mas uma coisa ele sabe descrever com riqueza de detalhes, que ele vê coisas profundamente espirituais e palavras inefáveis, onde ele diz que nem é lícito o homem falar. Nós não podemos nem falar as palavras que aquele homem que subiu ao terceiro céu falava. Então Paulo tem uma experiência muito profunda, muito reveladora, que traz para ele um relacionamento profundo com Deus, talvez muito mais além do que ele já tinha. Ele já tinha um grande relacionamento com Deus, mas essa ida ao terceiro céu foi maior. E aí ele voltou, e ele está com vontade de ir para lá de novo, porque entre nós e Deus, mais vale a presença e as experiências que nós temos com Ele, do que tudo aquilo que Ele pode nos dar. E o que Paulo estava
tendo ali vale muito mais do que as bênçãos de Deus. Só aquela experiência para Paulo valia muito mais. O que Paulo está vendo ali, tendo ali, vale mais do que Deus pode fazer na vida dele. E no mesmo livro de Coríntios, lá na frente, acho que no 1 Coríntios, Paulo vai dizer: aquilo que o homem não viu, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, e aquilo que não se assentou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado para nós. Olha, de modo que possivelmente Paulo tenha descrito todo esse cenário de visão espiritual, de que ele foi levado ao terceiro céu, ou paraíso, e teve essas visões de coisas maravilhosas. E eu aqui aprendo que Deus tem coisas maravilhosas, muito mais além do que uma cura, muito mais além do que uma bênção que você está querendo aí, procurando, e Deus fala: essa ainda não vou te dar não, essa ainda não. Muito mais além de que uma restauração familiar. Ele tem coisas maravilhosas. A gente está querendo migalhas. Deus tem coisas muito mais além. Deus tem coisas muito boas para a nossa vida, e Ele quer liberar para a minha vida e para a sua vida. Porque a Bíblia diz que a nossa fé, como foi? Se a nossa fé se limitar apenas às coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis, infelizes dos homens, é isso? Se a gente se limitar a esta vida, esta curta vida, como você falou, ontem foi um jovem embora, não tem idade para ir, né? Nós que servimos a Deus, via de regra, por milagres, mas Deus tem muito mais para liberar para a sua vida. Então, quando nós nos relacionamos com Deus apenas pelo viés da necessidade temporal ou da circunstância ruidosa que nós enfrentamos, o nosso relacionamento com Deus não se dá de maneira perfeita. Porque nós nos relacionamos com Ele pelo que Ele pode nos dar. Amém. Ou porque Ele pode suprir uma necessidade nossa temporária. Então nós nos relacionamos com Ele por causa disso. Esse relacionamento não é perfeito, porque nós queremos um relacionamento com Deus, nós alicerçamos a nossa vida com Deus de acordo com a circunstância, de acordo com o que estamos enfrentando. E não pode ser dessa forma. Muitos, quando oram por uma determinada área da vida, ou por uma determinada situação, e Deus não age na vida dele, Deus não entrega aquilo que ele está querendo, sabe o que ele faz? Ele desiste da caminhada. Ele diz: eu vou procurar quem resolve o problema. E sai da presença de Deus, porque nós estamos interessados no que dá certo, e não no que é certo. Nós muitas vezes servimos a Deus de uma maneira muito superficial, rasa e interesseira. Mas quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, o servir dele não está fundamentado no que Deus pode entregar para ele. Em outras palavras, Paulo está dizendo: se o Senhor fizer na minha vida, eu te sirvo. E se o Senhor não fizer, eu continuo te servindo do mesmo jeito. Porque a minha vida, ele fala, ele pensa, não está fundamentada no que o Senhor pode fazer, mas em todas as experiências que eu tenho contigo e quem tu és. Ele quer Deus como Deus é, e não pelo que Deus faz. De modo que a minha vida, a sua vida, precisa ser fundamentadas em quem Deus é, e não em quem Deus pode fazer na sua vida e na minha vida. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode estar ligado a um milagre que nós necessitamos, a uma cura, a uma bênção que a gente necessita, e não que buscar de Deus
algo dessa forma seja de natureza errada. Não estou dizendo isso. Devemos buscar a Deus, sim, buscar a bênção. Mas o nosso relacionamento com Ele jamais pode ser fundamentado nisso. Jamais. E aí o apóstolo Paulo, depois de tamanha experiência com Deus, ele aproveita para pedir algo ao Senhor. O apóstolo Paulo tem aquela experiência gloriosa, vai até o terceiro céu, vai até o paraíso, e depois ele vê, né? Porque a Bíblia diz que Paulo tinha, na verdade, não tinha, foi posto nele, ele diz, para que não me exaltasse pela excelência ou excelências das revelações, um espírito na carne. Paulo foi posto nele. E a pergunta é: quem colocou este espinho na carne? Deus ou o diabo? Quem colocou esse espinho na carne de Paulo? Mas a gente vai entender, há um propósito neste espinho na carne de Paulo. E qual é o propósito? Para que ele não se exaltasse. Se eu entendo que o espinho na carne de Paulo foi para que ele não se exaltasse, então esse espinho era proveniente de Deus. Porque tudo que o inimigo quer é que nós nos exaltemos, é que nós venhamos a nos orgulhar, assim vai descer, porque a Bíblia diz que a altivez precede a queda, precede a ruína. E o inimigo quer que a gente seja altivo para cair. Então, se o propósito do espinho da carne de Paulo é para que ele não se exaltasse, então isto é proveniente de Deus. Mas, possivelmente, isto traz dor no coração de Paulo, traz dor na carne de Paulo. E a Bíblia diz que ele ora. Quantas vezes? 1, 2, 3 vezes, dizendo: Senhor, tira de mim este espinho. Tira. E Deus diz: não, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. Eu não vou tirar não, Paulo, você vai ficar com esse espinho. Olha, então nós aprendemos que haverá situações na nossa vida, seja na necessidade de uma cura, seja na necessidade de um milagre, seja na necessidade de uma bênção, seja na necessidade de uma vitória, em que nós clamaremos a Deus, em que nós vamos insistir com Deus, buscar o Senhor, pedir insistentemente para o Senhor, e a resposta de Deus para a nossa vida vai ser: a minha graça te basta. Você vai pedir e Ele não vai te dar, e Ele não vai fazer. Ele faz comigo isso bastante, viu? Tudo para me livrar, para eu não cair em caos. Eu quero. Eu falei: bênção, Senhor. Ele falou: não é bênção, não sei que bênção. Olha, vai ter coisas na nossa vida que Deus não nos dará, mas Deus nos entregará a palavra dizendo: a minha graça te basta. E Ele vai dizer: eu não vou te curar, eu não vou te libertar, eu não vou te abençoar. A gente acha que é bênção, né? Mas a minha graça te basta na sua vida. Isso é maravilhoso. E é sobre isso, amados e amadas. É sobre isso, porque nós construímos uma ideia de que tudo que pedimos, Deus, Ele nos dará. Quando Ele não nos der, nós iremos se frustrar com Ele. Mas se nós construirmos a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, a partir de uma soberana vontade de Deus, então, a despeito do que aconteça na nossa vida, a despeito do que Ele possa ou não nos dar, serviremos a Ele dizendo: a graça de Deus está sobre mim e isso me basta. Ele não liberou,
mas a gente vai falar, a graça dele está sobre mim e isso me basta. Olhando para a vida de Paulo, então você percebe que a vida de Paulo e o relacionamento que ele tem com Deus não está baseado e fundamentado em nada que Deus dá para ele. E lá na frente, no livro de Filipenses, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 4, de 11 a 13, que muitos pegam só para a bênção, né? E termina com o apóstolo que me fortalece, ele diz: eu não digo isso por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com tudo, sem estar abatido, e sei também ter abundância, e em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído. Olha só a capacidade desse homem. Olha a inteligência emocional de Paulo. Olha a inteligência espiritual deste homem. Olha o preparo que ele tem deste homem. E ele diz: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Ele não está dizendo eu estou instruído em apenas uma coisa, em outra coisa. Ele diz: em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome. E eu não vou falar para levantar a mão, porque acho que não vai ter ninguém aqui. Mas alguém aqui já passou fome? Já. Dói a fome, dói. E Paulo passou fome. Olha, e ele fala, tanto ter abundância, como padecer necessidade. E depois ele encerra: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas olha, quantas vezes nós usamos este versículo num sentido de que estamos apenas para ter vitória, né? E para ter conquista. Quantas vezes nós usamos? Mas ele, Paulo, faz uma conjuntura, né, totalmente diferente, dizendo: eu sei passar necessidade, né? Eu sei passar necessidade. Agora a pergunta é: você sabe passar necessidade? Passar fome dói. A gente foi nessa área levar aquele dia aqueles cobertores, a gente viu aqueles pessoas ali. Olha, não estava, eu vou sair do protocolo. Uma vez eu estava em Pirituba e eu vendia água de coco. Eu não lembro aquela época o que era. Eu sempre vendi coisa na rua para dar uma ajudazinha no salário, sabe? Então eu estava vendendo, acho que era trufas, alguma coisa. Aí eu estava com meu carrinho indo, e tinha um McDonald's lá na frente. E aí tinha um mendigo ali no tambor de fora dele lá, e fuçando lá. E eu fui em direção ao mendigo e falei: peraí. Aí ele pegou um lanchão, aí saiu correndo, comendo, fugiu de mim. Com medo. Eu ia pagar um para ele, sabe? Eu ia pagar um lanche, ele tem medo de eu pegar o sanduíche dele. Saiu voando o sanduíche. Por isso que eu estou dizendo, de passar a necessidade. Olha, quando você passa por ventos contrários, tempestuosos, circunstâncias ruidosas, o que acontece com você? Você esmorece, você pensa em desistir, você joga tudo para o alto, e ainda aparecem pessoas de fora que não vêm na igreja te dando conselhos. Eu já saí da igreja porque não dá certo a igreja, sabe? Ainda vem pessoas de fora dizer, não frequenta, ainda vem tirar quem não está enfraquecido. E essas pessoas que aparecem para dar conselho. E aí você começa a murmurar com Deus. Por quê? Porque a sua fé, a sua vida está fundamentada naquilo que Deus pode te fazer. E quando você percebe que Deus não está agindo favorável a você, então a sua fé abate. Mas Paulo, ele nos ensina que na vida com Deus vai muito mais além e muito mais profunda do que Deus pode fazer e do que Deus já fez. É isso que Paulo nos ensina. Tanto é verdade que quando ele é preso, lembra disso? Quando ele é preso, Paulo e Silas presos.
tomaram uma surra em plena praça pública, uma surra. E quando eles chegam na prisão, eles começam a adorar, começam a adorar a Deus. E agora, você imagina, eu e você preso, trancafiado, preso lá, no tronco, guarda do seu lado, outro do outro lado, depois de tomar uma surra, o que a gente faz? E Paulo está lá, se sou eu, Senhor, eu estava fazendo a tua obra, Senhor, o Senhor me abandonou, eu estava ali, eu não vou mais servir o Senhor não, para apanhar depois desse jeito, e ficar exposto à vergonha, não, vou soltar de banda, não é assim que o pessoal fala, acabou para mim, fechou Deus, não dá mais, se fosse a gente, depois de uma surra, passar vergonha na praça, mas Paulo diz para Silas, irmão Silas, vamos adorar, porque aquele que conhece Deus, serve a Deus por quem Ele é, a despeito das lutas, a despeito das circunstâncias, porque quem é crente em Deus, é crente nos ventos, nas tempestades ou nas bonanças, nas calmarias. E aí, a nossa vida, a nossa fé é sólida em Cristo Jesus, porque a despeito de qualquer tempestade, nós declaramos, lembra o que Jó falou? Eu sei que o meu Redentor vive. Isso é bênção demais, né? Olha, Deus muitas vezes, Ele vai falar poderosamente comigo e com você, mas muitas vezes também nós iremos experimentar um profundo silêncio da parte de Deus. Eu estou experimentando o silêncio da parte de Deus. Eu fico cutucando Ele, mas Ele não quer nada comigo, está quietinho. E aí, você está preparado para um poderoso Deus com a sua vida? Isso vai acontecer, acontece, ou Ele falar com você, ou o silêncio. Você está preparado por falar? Mas o silêncio. Mas você também, quando Ele silencia, muitas vezes nós nos esquecemos. Quando Ele fala, a gente se alegra, mas quando Ele silencia, a gente fica triste. Mas eu não estou triste por Ele estar em silêncio comigo, não. Eu sei que é do meu bem. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que fala poderosamente e que revela o profundo e o escondido, é o mesmo Deus que em certas ocasiões que mais clamamos, Ele se mantém em silêncio. E aí você fala, meu Deus, há tanto tempo estou te clamando e o Senhor não me responde nada. Este é o mesmo Deus. O mesmo Deus que faz você experimentar a poderosa voz dele é também o Deus que faz o silêncio lá dentro do seu coração. O mesmo Deus que tirou Sadraque, Misaque e Abednego, que andou com eles lá no fogo. O mesmo Deus que tirou Daniel, que libertou Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus que permitiu que a cabeça de João Batista fosse tirada. Ele é esse Deus que faz as coisas do jeito dele. Olha, aonde ele não te diz nada, onde você não sente nada, igual às vezes eu não sinto Deus, eu falo, Deus, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor está quietinho. Aonde você tem a percepção de que Deus te abandonou, como fala hoje, bloqueou, excluiu, Deus me excluiu, cancelado. Mas Ele continua no mesmo lugar, experimentando a sua fé e fortalecendo a sua vida. Basta que você se mantenha firme na mesma posição. Eu vou levar para o fechamento essa meditação, lembrando de um versículo que eu amo, em Abacuque 3,17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, ainda que campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não tem gado, todavia,
eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É muita. Olha, ele está dizendo, ainda que me falte tudo, ainda que eu olhe para os pastos e o meu gado não tenha mais nenhum gado lá, ainda que tudo aquilo que o meu coração se assenta, acabou, ainda que tudo isso se desmorone ou me falte algo, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor. Entenda, amados e amadas, que esta palavra hoje é sobre uma vida que você precisa ter com Deus, que vai além dessa superficialidade, além desse raso, além dessa religiosidade, esse método de buscar a Deus pelo viés do interesse, mas que você hoje possa abrir a visão espiritual e dizer, Deus, a despeito de que o Senhor pode me dar, a despeito do que o Senhor pode fazer em minha vida, eu te servirei, não por coisas, mas te servirei porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, grande Senhor do céu e da terra, e o Senhor que governa sobre todas as coisas. Nos evangelhos, fechando, tem um leproso, vocês vão lembrar, que desce do monte. O leproso, ele desce do monte, e ao ver Jesus, ele se prostra, e a Bíblia diz que ele está se prostrando, e ao invés de ele pedir uma cura, ele adora ao Senhor, ele se ajoelha, que o ajoelhar é adorar, tá? O Kleber pode confirmar isso comigo, você põe o joelho no chão, você está adorando ao Senhor, e a palavra dele é, Senhor, se quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Ele não pediu, ele disse, se quiseres, pode me tornar limpo, mas antes de qualquer coisa, mesmo em meio à lepra, ele adora, ele está adorando, prostrado, e depois de adorar, ele diz, se quiseres, pode me tornar limpo. Em outras palavras, se o Senhor me curar, eu te adorei, já me ajoelhei. Se o Senhor não me curar, eu já te adorei do mesmo jeito. Adorado está o Senhor, se eu me cure ou não. Já me prostrei antes de qualquer coisa, porque a minha adoração não está vinculada, não está ligada à necessidade da minha cura. Se o Senhor curar, já te adorei. Se o Senhor não curar, já está adorado. Mas depois disso, Jesus olha para ele e diz, eu quero, seja limpo. E hoje Deus pode te curar. Deus pode, porque a nossa vida com Deus está vinculada ao amor que Ele tem por nós. É esse que está vinculado. Receba esta palavra no seu coração. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Vamos orar e cantar a bênção apostólica e depois nós vamos fazer uma festa, né, ali embaixo, ali na parte de baixo do templo. Já está o bolo ali, já estou vendo, já, né? Vamos lá. Senhor, louvado e engrandecido e exaltado continua sendo o teu nome. Muito obrigado, Pai, por esse culto que foi de uma forma maravilhosa e na nossa esperança que chegue ao teu trono da graça. Foi feito com muito capricho, com muito carinho, com muito amor, com muito empenho, com muita dedicação. Tudo, Pai, foi feito aqui para agradar, aqui para te adorar. Então, Pai, nós oferecemos esse culto a Ti. Que nós pedimos no início do culto a unção do Teu Espírito, para que tudo que fizéssemos aqui recebesse a Tua aprovação. E a nossa esperança e segurança é no Teu Espírito Santo, do qual nós somos totalmente dependentes, Pai. Amém. Muito obrigado, Pai. Obrigado por cada ato deste culto. Amém. E agora, Pai, eu quero pedir também, pediremos mais esse precisar, mas a bênção sobre aniversariantes, Pai. Amém. Sobre a vida do Kleber, Pai. Obrigado por mais um ano de vida. E eu quero também que o Senhor abençoe a tua serva Lídia, Pai. Amém.
põe a tua boa mão sobre ela. Põe a tua mão sobre ela e nós vamos pôr os pecados dela também sobre a tua mão, Pai. Que o Senhor cuide dela, para que ela seja guiada por Ti. Sim. E obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Todos, Pai, todos possam ter recebido uma porção da Tua bênção, Pai. E se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo o nosso poderoso Deus. Porque aquilo que o Senhor não faz para nós é para o nosso bem. Nós oramos agradecidos em nome por amor de Jesus. Nosso único Senhor, suficiente e eterno Salvador. Aleluia. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus